maioria da casa, né? Inclusive o Jansen, eu também não vejo também da casa, pode ficar da casa. Então, sejam bem-vindos a essa atividade que o laboratório da professora Angélica está coordenando, né? Na verdade, assim, vou fazer um parênteses aqui, Angélica, acontecer, né, a competência lá do jogo, né? Vai dizer que ele é um traíra, né? Porque ele vinha para trabalhar com nós no pós-doc, apareceu um concurso e foi lá para o Pará, né? Então, assim, era para ele estar colaborando conosco mais tempo, mas, felizmente, vai ser nosso colega que vai poder colaborar lá no Pará. Né? Seja bem-vindo, essa parceria nossa vai se intensificar. Então, dentro desse projeto dela, conseguiu mais essa mão qualificada, como pós-doc, né? Por longo tempo, né? Mas agora lá na FOPA, que você está, não é isso? Na UFRA. E o Candeiro vai continuar sendo um colaborador nosso, as parcerias vão se prosseguir. Queria agradecer a gentileza de estar aqui conosco, podendo nos ajudar. Espero que você venha mais vezes, espero que essa plateia aqui possa absorver um pouco todo esse tempo. Só que, como é um tempo limitado para tanta coisa que temos que fazer, outras ações virão, que a professora Angélica e ela vão coordenar e vão poder executar. Desejar sucesso nessa e passar para você, né, você possa apresentá-lo, que vocês possam dar andamento na atividade, tá? Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos à FCA. Obrigado, Francimar, sou direto amigo. Eu não gosto de falar assim, professor Francimar, professor, você são meus professores, os caras falam assim, pô, eu já estou velho, né? Aí começa a dar uma conotação equivocada. Tudo bem, pai, fica de molho. Tudo bom? A Francimar é o nosso economista mais antigo, né? Mais antigo. Então, bom dia a todos. Uma parte da plateia, que são meus alunos, já estão convivendo um pouco com o Diogo, né? Mas eu gostaria de apresentá-lo formalmente à plateia. Queria que o Diogo viesse aqui, já que foi apresentado pelo nosso diretor. Então, esse aqui é o Diogo, né? O professor Diogo, professor doutor. Eu queria só falar brevemente, antes de falar um pouquinho do currículo do professor. Diogo nós nos conhecemos através de uma busca que eu estava fazendo para um pós-doc, para trabalhar no projeto PELD, que é um projeto que é coordenado pelo professor Jansen e pelo professor Carlos, que é um projeto ecológico de longa duração, trabalha nas áreas de várzea, então chama DIVA, Diversidade de Várzeas. Não por causa das mulheres, que todas são divas que trabalham no projeto. Né? Então, mas trabalhamos na diversidade da várzea. E o Diogo foi o selecionado, como o professor comentou aqui. Desde agosto nós estamos trabalhando já com os dados do projeto, que já está atuando há 3 anos. E o Diogo, por muita sorte, né, principalmente no momento que a gente está passando de contratação, de restrição de contratação, né? Ele foi agraciado por sua competência, com certeza, na UFRA, aqui no Pará. De qualquer maneira, está próximo de nós e se encantou com o projeto, se encantou com as nossas propostas e continua nosso parceiro. E, independente de estar aqui com bolsa ou não, com certeza vai ficar aqui até muito mais tempo, porque a bolsa não ia segurar tanto tempo assim, né, professor? E aí, a gente tem o Diogo por muito mais tempo e eu tenho certeza que essa parceria não termina por causa disso, né? Mas o Diogo, nesse meio tempo, a gente realmente, as nossas pesquisas, as nossas ideias se afinaram bastante e agora também, além de um colaborador, eu tenho como amigo. Então, a vinda dele para cá, por iniciativa dele, né, já que ele já estava encerrando a bolsa, de conhecer a Amazônia antes de a gente realmente começar a colocar a mão na massa, a produzir os trabalhos e ele saber exatamente do que ele está falando. Então, a Amazônia, para ele, não ia ficar só lá no estado do Pará, na cidade de ele está. Ele queria conhecer a nossa região. E dessa programação de 10 dias, a gente conversamos de ele preparar uma palestra para apresentar um pouco do doutorado dele. A professora Flávia nos orientou em relação a isso. O PELD é um projeto que junta grandes profissionais da casa, do INPA e da UFAM, e aí mostrar um pouco desse trabalho para o nosso grupo e para os outros interessados. Então, eu queria falar um pouquinho aqui do Diogo, né? O Diogo é recém-doutor, mas tem uma
carreira já bem consolidada, né, que só tende a crescer, e nas nossas parcerias também. Então, ele é economista, é doutor em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo, USP, PhD candidate em economia da inovação na Universidade de Hohenheim, na Alemanha. Possui experiência em modelos econométricos, Data Development Analysis, DEA, e Agent Based Modeling, ABM. Possui 18 artigos publicados em journals nacionais e internacionais. Tem divulgado sua pesquisa em congressos na Europa, na América do Norte e Ásia. A área da pesquisa relaciona questões sobre bioeconomia, desenvolvimento humano, complexidade econômica e inovação. Em 2019, recebeu o prêmio Lions Club, na Alemanha, e atualmente ele é professor adjunto do Departamento de Administração da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. Tá? Então, professor, seja bem-vindo à casa, mais uma vez, e pode começar a sua palestra, nós vamos, com certeza, ter grande aproveitamento. Bom dia. Tá, gente? Bom dia novamente a todos, né? Acho que já foi apresentado, então dispensa apresentações, mas por formalidades gostaria de agradecer mais uma vez a recepção, agradecer ao FAN, essa casa maravilhosa que me acolheu muito bem, que eu vou levar dessa primeira visita, apenas uma primeira visita, pois terão muitas, as melhores memórias. Agradecer a recepção do Departamento de Ciências Agrárias, né, do professor Dr. Marco Antônio Mendonça. Agradecer também a presença e a colaboração por acreditar no meu trabalho do professor Dr. Jansen Joanon, do INPA. Agradecer minha amiga e parceira, a professora doutora Maria Angélica Correia. Também agradecer a presença dos outros professores, o professor Dr. Carlos, a professora doutora Flávia, que me recebeu muito bem também lá na pós-graduação. Tenho tido momentos muito especiais aqui em Manaus e tenho amado essa terra ainda mais. Bom, eu vim hoje para falar de desenvolvimento humano com vocês. Isso é resultado do último capítulo da minha tese de doutorado. Como eu consegui alguns dados e algumas informações muito relevantes, principalmente para a região norte e nordeste do país, por isso eu resolvi apresentar essas informações, esse indicador, e aí a gente abrir isso para discussão realmente, né? Eu ainda sou um recém-nascido na Amazônia, então eu acho que quando eu for discutir sobre o norte, eu acredito que eu tenho muito mais a aprender com vocês do que a contribuir nesse aspecto mais crítico. Então o título é Desenvolvimento Humano, uma análise das mesorregiões brasileiras e uma perspectiva para a Amazônia. Desde 1990, 1992 mais ou menos, tem se discutido muito sobre indicadores de desenvolvimento humano. Então o Amartya Sen, que é prêmio Nobel de Economia, ele criou o indicador de desenvolvimento humano para a ONU, correlacionando as questões de educação, renda e saúde. Desde lá, as pessoas passaram a entender que a expansão da liberdade humana ela é necessária para reduzir as privações e a pobreza multidimensional, e por isso é necessário desenvolver não só a economia, mas também os aspectos sociais. É evidente que, conforme passa o tempo, a gente tem vários outros indicadores sendo criados. Então a gente tem o indicador de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano ajustado pela desigualdade, ou seja, ele vai ter um foco mais no índice de Gini, o índice de pobreza multidimensional, que ele vai trazer mais aquela relação entre todos os aspectos da pobreza e como evitar isso. E todos esses indicadores criados até o momento, eles vão discutir muito as capacidades humanas. Até onde vai nosso conhecimento nesse trabalho, nós não encontramos nenhum indicador que discuta também a responsabilidade financeira ou como os recursos públicos estão sendo utilizados para gerar essas capacidades humanas. E aí entra um pouco no que o nosso país está vivendo. A gente tem um lado, um grupo de pessoas que são mais ligadas à esquerda, que a todo momento elas discutem que é necessário expandir essas capacidades humanas, portanto, é preciso oferecer educação, saúde, moradia e assim por diante, elas estão corretas com isso, mas elas se esquecem que na maioria das vezes o recurso público é limitado.
E como que a gente vai fazer para direcionar esse recurso público? Por exemplo, o recurso público federal. Como ele será direcionado de uma forma eficiente e eficaz para as pessoas? É isso que a gente se pergunta nesse trabalho e a gente tenta preencher essa lacuna. Então, os indicadores tradicionais, como o IDH, eles não vão medir a responsabilidade financeira. Além disso, eles não vão falar sobre a escassez dos recursos financeiros, eles não vão discutir sobre a eficiência das despesas para o desenvolvimento econômico, se está existindo ou não algum tipo de ineficiência nos recursos ou algum tipo de desperdício nesses recursos. E, além disso, eles não vão discutir a vontade política de outras regiões investirem nesse tipo de desenvolvimento humano. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve a frase, olha, os países desenvolvidos cansaram de investir na África, porque a gente manda dinheiro para a África, mas muitas vezes o recurso é desperdiçado com a corrupção. Então esse indicador vem realmente para tentar refletir isso. Isso é um pouco da realidade do nosso país também. A gente tem vivido muitas discussões em que as pessoas nas regiões um pouco mais desenvolvidas desse país, elas têm se negado a contribuir com aquelas regiões que ainda estão em desenvolvimento. Então, eu separei essas duas coisas em dois tipos de indicadores. Primeiro é o indicador absoluto, que é o indicador que todo mundo conhece, o IDH, que é feito realmente sempre com as capacidades que as pessoas têm, os anos médios de estudo, o acesso à educação, o acesso aos hospitais, que tipo de moradia que as pessoas moram. O que é inovador aqui é o termo eficiência social, que é o quê? Como que o gestor público, o prefeito, o governador ou até mesmo os cargos federais, como que eles têm transformado os recursos públicos que são limitados em desenvolvimento humano. Então, como que o produto interno bruto de Manaus está sendo transformado em capacidades para as pessoas? Ou como os gastos sociais em educação, moradia, têm se transformado nesse tipo de capacidade? Por que é importante estudar o Brasil, então? Dado todo esse cenário que a gente tem, o Brasil, a gente sabe que ele reduziu a pobreza de 2003 a 2014. Mais de 29 milhões de pessoas saíram da pobreza no nosso país, o que é um fato super relevante. Entretanto, o Brasil ainda sofre com desigualdade e as mudanças estruturais na nossa economia não foram feitas. O que isso quer dizer? A industrialização continuou muito concentrada em determinadas regiões e outras regiões que são menos desenvolvidas, elas ainda não desenvolveram uma estrutura produtiva. E isso é um problema, porque quando o governo entra em crise, os gastos sociais eles também tendem a entrar em crise. E aí a gente para de ter essa evolução social que nós tivemos de 2003 a 2014. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, todo mundo tem percebido isso e todo mundo tem discutido um pouco sobre isso também. Além disso, esse tipo de indicador ele é muito relevante porque o nosso país é um país que sofre de corrupção. E isso não começou nos anos 2000 ou na década de 90. O próprio Tribunal de Contas da União, ele tem estimativas de que de 1970 a 2016, de 100 bilhões a 300 bilhões de reais foram para a corrupção. Isso é 3 vezes a despesa do governo federal em educação apenas no ano de 2016. Ou seja, é preciso também discutir os indicadores sociais sobre a ótica da eficiência dos recursos públicos para evitar a corrupção. E aí a gente tem a foto do Brasil que geralmente todo pesquisador apresenta, pelo menos o pesquisador do Sul e do Sudeste, que é o quê? De acordo com os dados do censo de 2010, 32% da população do Maranhão se beneficia da coleta de lixo, ou seja, mais ou menos 70% da população do Maranhão não tem coleta de lixo. Rondônia, 54% apenas vive com abastecimento de água, ou seja, metade da população praticamente ainda não tem abastecimento de água em Rondônia.
e no Piauí apenas 8,3% da população tem acesso ao sistema de esgoto. Isso são dados de 2010, muito provavelmente num novo censo a gente enxerga uma outra fotografia e a gente espera que isso seja para melhor, mas os dados que nós temos para trabalhar hoje são esses. E aí vem a fotografia de São Paulo, que é uma fotografia completamente diferente, que é a coleta de lixo já atende 98, 99% da população, o abastecimento de água 96% da população e o sistema de esgoto 93% da população. E geralmente as pesquisas param por aí, elas apresentam essa fotografia. Entretanto, é preciso questionar também se esse cenário de São Paulo se ele é eficiente ou não. Por exemplo, na saúde pública a gente sabe que tem uma ineficiência muito forte no fornecimento de vacinação e na atenção primária. Ou seja, muitos paulistas também sofrem com a ineficiência dos gastos públicos em saúde. Mas isso pouco ainda é discutido. A foto que se apresenta do Brasil é apenas a diferença da região norte e nordeste para São Paulo. Qual que é o resultado desse cenário? Recorrentemente a gente tem visto que os brasileiros têm duvidado cada vez mais da eficiência das políticas públicas. Quem é funcionário público, servidor público aqui sabe que a todo momento nós somos confrontados com a desconfiança da sociedade hoje em dia. Também, muitas pessoas passaram a ter o discurso que é melhor privatizar. Se a gente privatizar, a gente vai conseguir ter serviços melhores. A experiência da Europa não mostra isso. Muitos países europeus que privatizaram alguns serviços básicos, eles já reestatizaram hoje em dia. Porque o objetivo do setor público e do setor privado são objetivos diferentes, né? O setor privado ele vai enxergar muito mais o lucro. O setor público ele tem que enxergar a sociedade como objetivo principal. Então, nesse cenário de dúvida dos brasileiros e um cenário piorado em que o gestor público ele tem menos recursos, porque existe a emenda constitucional de 95 de 2016 que limita os recursos ou tem um teto de gastos até 2017, isso torna o cenário brasileiro muito mais desafiador. E daí a necessidade também de conseguir compreender isso. Como que num ambiente de recursos ainda mais escassos, como que a gente vai conseguir transformar esses recursos em desenvolvimento humano ou qualidade de vida para a população? Bom, por que a gente precisa analisar isso? Primeiro, porque eu acho que essa é a parte bonita do trabalho, é compreender que a partir do momento que a gente tem uma eficiência nos gastos públicos, a gente vai conseguir oferecer serviços de melhor qualidade. A criança ela vai ter acesso à creche, o jovem ele vai ter acesso ao ensino médio e à universidade. As pessoas vão ter acesso aos hospitais. Isso vai aumentar a qualidade de vida dela, isso pode aumentar a produtividade. Produtividade traz mais emprego e mais emprego gera mais renda para o país. É esse ciclo virtuoso do desenvolvimento que a gente precisa atingir. Mas antes de atingir isso, a gente precisa verificar a eficiência desses gastos públicos. Então, qual que é o nosso principal argumento aqui? A chave da questão. Dado que eu vou analisar a eficiência desses recursos públicos, será que uma região em que ela tem um baixo desenvolvimento humano, mas ela consegue gastar o recurso público dela de forma muito eficiente e fazer que isso seja transformado em desenvolvimento humano, será que ela tem mais mérito em receber recursos públicos, principalmente os recursos federais, do que as regiões que não são eficientes? A gente argumenta que sim, ou seja, regiões pobres ou regiões carentes que conseguem fazer um procedimento para a eficiência dos seus gastos, elas têm prioridade em receber recursos públicos do que aquelas regiões que não são eficientes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como política pública, a gente pode dizer o seguinte para o formulador quantitativamente: olha, é possível que você realoque os recursos públicos. Existem regiões que são muito ricas e elas não estão gastando o dinheiro de forma eficiente. Então vamos realocar esses recursos para regiões que vão resolver o problema da falta de desenvolvimento humano. Entretanto,
Tudo isso ainda não era possível porque não existia um indicador que apontasse de forma clara como o gestor público poderia realocar os seus recursos. Foi então que começou o nosso desafio, né? Nós pensamos no cenário brasileiro, e o cenário brasileiro a gente optou por utilizar o censo, porque é onde existe a maior quantidade de informação para todos os municípios. Então nós utilizamos para a parte econométrica o censo de 2000 e de 2010, e eu já explico o porquê dessa decisão. E para o indicador que nós construímos, nós utilizamos o censo de 2010, que é o mais recente. E nesse censo, nós também preferimos olhar para o desenvolvimento humano de uma forma bem mais ampla do que o indicador de desenvolvimento humano tradicional. Isso porque, quando eu era criança, eu sempre pensava o seguinte: eu posso ter educação, eu posso ter saúde, eu posso ganhar 1 ou 2 salários mínimos. Mas se eu não tenho uma moradia e eu vivo de aluguel, eu vou ter uma condição de vida boa? Se o meu aluguel comer praticamente 50% do meu salário mínimo, eu vou ter dinheiro para colocar, para ter lazer, para conseguir pagar o resto das contas? Provavelmente a qualidade de vida não se dá assim. Então é preciso também enxergar de forma ampla o que é o desenvolvimento humano. E foi aí que nós pensamos em expandir isso para 5 dimensões. Então nós analisamos educação, habitação, economia, instituições e saúde. Instituições foi algo que a gente inseriu nessa amostra porque é muito pouco ainda discutido na literatura brasileira. E o que é isso? É, por exemplo, o número de homicídios. Alguém aqui gosta de viver numa região que seja rica, mas que tem uma criminalidade muito alta? Esse é um problema real de qualquer metrópole hoje brasileira, certo? Então, por isso, nós também preferimos colocar o número de homicídios e a participação nas eleições como uma proxy da democracia. E aí é claro que entram algumas críticas, porque o ideal como instituições do Brasil seria colocar algum indicador sobre corrupção. As regiões que são mais corruptas, elas deveriam ter menos mérito. Mas hoje nós ainda não temos um indicador para todos os municípios brasileiros que trate desse problema. Além disso, nós analisamos 3.734 municípios, que representam 67% de toda a população brasileira no ano de 2010, e esses municípios estão representados em 129 mesorregiões. E por que nós analisamos as mesorregiões e não os municípios? Vou dar um exemplo pessoal meu. No estado de São Paulo, eu moro no interior, numa cidade de mais ou menos 30 a 40 mil habitantes. Quando eu preciso de hospital ou me internar, eu não me interno no município onde eu resido, mas sim num município um pouco maior que a Piracicaba. Então, ao analisar o município, os pequenos municípios, nós penalizaríamos muito essas cidades pequenas. Daí a importância de você analisar micro-regiões ou mesorregiões. Nesse caso, nós utilizamos mesorregiões por entender que uma cidade maior ela é o centro onde tudo acontece na área de saúde, de educação e de moradia. Tudo bem? Então, entre as nossas variáveis estão a população, o produto interno bruto, os gastos públicos elencados em educação e cultura, habitação, saúde e saneamento, o número de pessoas alfabetizadas e o número de crianças em creche. Percebam que nós estamos olhando para o presente com o número de pessoas alfabetizadas, mas nós também estamos olhando para o futuro quando nós colocamos o número de crianças em creche. Residências próprias, casas com eletricidade, casas com água encanada, casas com coleta de lixo, mortalidade infantil, número de pessoas vacinadas, expectativa de vida, empregos formais, para que a gente trate do problema da precarização do mercado de trabalho. Índice de Gini sobre desigualdade de renda, as pessoas extremamente pobres, o número de homicídios e a participação nas eleições. Então foram essas as variáveis que nós utilizamos para o nosso indicador. E aí a gente procede com um modelo econométrico. A econometria, ou análise de regressão múltipla, a gente sempre utiliza para extrair várias informações e o impacto de muitas coisas. Nós temos outros estudos que estão sendo publicados nessa área econométrica. Entretanto, nesse estudo, o foco não é explorar tanto a econometria, mas sim dar subsídios
de que os gastos públicos e o produto interno bruto têm um impacto direto em cada uma daquelas variáveis que eu mostrei para vocês. Então o modelo é sempre a variável dependente, uma das 14 variáveis sobre desenvolvimento humano, e os betas, ou as variáveis independentes, são a riqueza, o produto interno bruto, e os gastos sociais e outras variáveis de controle. Então nós rodamos 14 modelos econométricos com dados em painel, foi por isso que nós utilizamos o censo de 2000 e de 2010, para conseguirmos utilizar dados em painel. Procedemos com todos os testes estatísticos, por exemplo, teste de heterocetasticia, de autocorrelação, também verificamos a multicolinearidade, e todos os testes demonstraram que a nossa base de dados é confiável e que os resultados são robustos. Então, a primeira coisa que isso mostra é que a riqueza ela sempre explica desenvolvimento humano no Brasil, ou seja, o fato de um município se tornar, ou de uma mesorregião se tornar mais rico, isso impacta o desenvolvimento humano. Por exemplo, o fato de eu aumentar 1% na riqueza, isso aumenta em 0,10% o número de pessoas alfabetizadas. O fato de eu aumentar 1% na riqueza, isso aumenta 0,08% o número de crianças matriculadas nas creches. E assim por diante. Aqui tem uma coisa muito interessante, que a gente quebrou um pouquinho a cabeça para conseguir esclarecer essa relação. O homicídio ele é positivamente correlacionado com a riqueza, ou seja, municípios mais ricos tendem a ter mais criminalidade. E isso é um pouco desafiador para a gente explicar, né? Porque a gente esperaria o inverso. Municípios mais ricos tenderiam a ter uma criminalidade mais baixa, mas essa infelizmente não é a realidade brasileira. Porque os municípios mais ricos ou as regiões mais ricas são geralmente as metrópoles. E lá existe o processo de favelização, existe todo um processo de problema de distribuição de renda e a criminalidade é mais forte lá. Daí o resultado positivo e significativo da riqueza em cima do número de homicídios. Bom, nós também analisamos os gastos públicos em educação, moradia e saneamento básico. E eles também sempre foram significativos, ou seja, o aumento de 1% no gasto em educação vai aumentar em 0,08% o número de pessoas alfabetizadas. O aumento de 1% em gastos em moradia vai aumentar em 0,03% a quantidade de pessoas vivendo em residências próprias. Ou seja, isso quebra um pouco o paradigma de que vale a pena apenas desenvolver a economia e gerar mais produto interno bruto. Isso não é verdade. É preciso ter gasto social. O gasto social precisa ser focado em algumas áreas para que a gente consiga atingir esse desenvolvimento humano nas várias dimensões que nós analisamos. A partir dessa análise da econometria, foi que a gente explorou o Data Development Analysis. O DEA, é mais conhecido como DEA, é um método matemático não paramétrico, ou seja, ele só pode ser aplicado numa determinada amostra ou numa determinada população, você não pode extrapolar esses dados, né? E ele tem sido vastamente utilizado para várias áreas. Então ele é utilizado para a área de engenharia de produção, para ver a eficiência das máquinas, ele é utilizado no setor bancário para ver a eficiência dos bancos, ele é utilizado no setor agrícola para ver a eficiência das fazendas, por exemplo, e ele também é utilizado para fazer indicadores sociais. Então, o Despotis, que foi o primeiro autor que utilizou o DEA para o desenvolvimento humano, ele foi muito feliz ao argumentar que quando você usa o DEA, você tem algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Você vai dar mais peso para aquilo de melhor que a região tem. Então, eu tenho essas 14 dimensões. Mas por que a educação é mais importante que a moradia? Por que a expectativa de vida é mais importante que o número de homicídios? Isso é uma coisa muito filosófica que ficaria muito difícil você discutir essa relação. O próprio índice de desenvolvimento humano tradicional é muito criticado por esses pesos.
Então o DEA, o que ele faz? Ele dá os melhores pesos para aquilo que a região é de melhor. Então ela é melhor em educação, o peso dela em educação vai ser maior. Manaus é melhor em moradia, o peso vai ser melhor em moradia. São Paulo é melhor em distribuição de renda, o peso vai ser melhor em distribuição de renda. Além disso, o modelo de retornos variáveis, a escala do DEA, ele vai mostrar que é possível a gente comparar iguais com iguais. Isso é uma questão que as pessoas que defendem meritocracia muitas vezes se esquecem. Não é possível você comparar aquilo que é diferente. Você tem que comparar aquilo que é igual. Não faz sentido você comparar um município lá do interior do estado do Amazonas com um município do interior de São Paulo. As realidades são muito diferentes, então você tem que comparar aquilo que é igual. No DEA, a dinâmica é bem da engenharia, então você tem um determinado número de inputs, de entradas, isso vai passar por uma Decision Making Unit, ou uma unidade tomadora de decisão, que no nosso caso são as mesorregiões, e ela é a responsável por transformar essas entradas em outputs, em saídas, em recursos. E aí, o que a gente utiliza os nossos inputs são a riqueza, o PIB e os gastos sociais, e os nossos outputs são todas as 14 variáveis da educação, do saneamento básico, da saúde, das instituições e do emprego. Tudo bem? Isso é um indicador que poderia ser utilizado, por exemplo, na área de ecologia, de biologia, para construir indicadores também em relação à natureza. A utilização do Data Environment Analysis ela é muito ampla. É possível utilizar isso para muita coisa. No fim do dia, o que a gente vai ter é uma fronteira de melhores práticas. Então, o DEA ele vai te dar um indicador que varia de 0 a 1. 0 são as piores unidades ou as piores mesorregiões e 1 são as regiões que são consideradas eficientes. E tudo que é 1 está aqui nessa fronteira de melhores práticas. Além disso, você pode programar o DEA para apresentar as melhores práticas ou você pode programar o DEA para apresentar as piores práticas. Então o nosso trabalho ele parte do pressuposto de que Manaus tem as melhores práticas para gerar desenvolvimento humano, mas Manaus também tem as piores práticas para gerar desenvolvimento humano. Então é a média das melhores e das menores práticas que vão construir o nosso indicador. Então, tanto os indicadores absolutos quanto os indicadores de eficiência social, todos nós fizemos com Data Environment Analysis para garantir a homogeneidade do método. Apenas um indicador nós seguimos o método da ONU para calcular o desenvolvimento humano, justamente para comparar com o desenvolvimento humano tradicional. Então agora vem a parte chata do trabalho, explicar um pouquinho cada um desses indicadores. Então o primeiro indicador que a gente fez foi o índice de capacidades com pesos mais favoráveis. Então isso é um indicador absoluto que ele vai ver como que cada região possui as melhores capacidades. Depois nós fizemos o índice de capacidade com pesos iguais. Esse é o nosso indicador de desenvolvimento humano tradicional. Para esse indicador nós não utilizamos o DEA, nós simplesmente normalizamos todas as variáveis e retiramos a média, para se aproximar do indicador de desenvolvimento humano tradicional. Em seguida, nós fizemos o índice de privação social. Ele é o contrário do índice de capacidades com pesos mais favoráveis. Enquanto esse mostra as melhores práticas do indicador absoluto, esse mostra as piores práticas do indicador absoluto. Então, aqui eu vou mostrar quem são os melhores em desenvolvimento humano em termos absolutos. Aqui eu vou mostrar quem são os piores em desenvolvimento humano em termos absolutos. Até aqui são indicadores absolutos. Daqui para baixo são indicadores relativos ou indicador de eficiência social. Ou seja, aqui eu passo a comparar como o gasto público e como a riqueza estão sendo transformados em desenvolvimento humano. Então, primeiro a gente fez a eficiência social padrão, mostrando as melhores práticas de conversão de recursos públicos em desenvolvimento humano. E em seguida nós fizemos a eficiência social invertida, ou seja, as piores práticas de conversão de recursos públicos e riqueza em desenvolvimento humano. Ficou claro até aqui?
seguida, nós criamos os nossos indicadores compostos. Então, o primeiro é o indicador de capacidades DEA. O que ele faz? Ele compara as melhores e as piores práticas do indicador absoluto criado na tabela anterior. O indicador de eficiência social, ele vai mostrar as melhores e as piores práticas da eficiência social. É a média das duas apenas. É somar os dois indicadores e dividir por 2, para colocar os pesos da melhor e da melhor prática em cada uma das mesorregiões. E a partir desses dois indicadores compostos, nós criamos os nossos indicadores que realmente interessam aqui. O primeiro é o indicador de capacidades ajustadas pela eficiência, que nós chamamos de CIASE. O que o CIASE vai mostrar? Ele vai avaliar o desempenho das regiões considerando a privação social e a eficiência social. Ou seja, ele vai pegar o indicador de capacidades DEA, o DCI, e ele vai ser penalizado pelo indicador de eficiência social. Eu coloco as duas coisas juntas. Vocês se lembram lá no primeiro ou no segundo slide que eu mostrei que faltava discutir essa questão do indicador absoluto e da eficiência relativa ou da responsabilidade financeira? É isso que o CIASE está fazendo, ele está colocando as duas coisas juntas. Por um lado, os indicadores absolutos, por outro lado, a responsabilidade financeira, que é a eficiência da transformação dos gastos públicos. Além disso, o nosso último indicador, que talvez seja o que possa mais ser utilizado pelo formulador de política pública, é o indicador de privação social e responsabilidade financeira, que é o DFRP. Ele evidencia quais regiões possuem a pior privação social e a melhor eficiência social. Então, o que esse indicador está me mostrando? Que região tem a pior condição de desenvolvimento humano, mas que região tem a melhor eficiência nos gastos públicos. Quando eu comparo essas duas coisas, eu posso encontrar regiões que são muito ruins em desenvolvimento humano, elas não têm um bom nível de educação, de moradia, de saúde, mas o gestor público nessa mesorregião, ele tem feito um trabalho incrível para melhorar isso, então ele tem eficiência social. E aí a gente entende que, volta lá no nosso argumento, essas regiões devem ser priorizadas. Ou seja, as primeiras posições do DFRP são aquelas regiões que devem receber recursos públicos, porque o desenvolvimento humano lá é muito baixo, mas a eficiência social é muito alta. E aí a gente começa a fazer as comparações. A primeira comparação é: será que realmente muda o olhar tradicional do desenvolvimento humano, que é o indicador absoluto, para o indicador de eficiência social? E quando a gente abre isso muda, e muda muito, principalmente em relação às regiões muito ricas e às regiões muito pobres. As regiões muito ricas, elas vão ter uma eficiência que não é boa, uma eficiência social que é muito ruim. Por quê? Elas têm indicadores absolutos muito bons. São Paulo é um dos que lideram, ou o sul do país é um dos que lidera o desenvolvimento humano, mas quando a gente olha como que o gestor público está gastando os recursos para transformar em desenvolvimento humano, existe desperdício de recursos. Isso não está mais gerando desenvolvimento humano naquela região. Por outro lado, aquelas regiões muito pobres, elas têm indicadores absolutos que não são bons, mas a eficiência social está acontecendo naquelas regiões. Ou seja, existe uma ótima conversão do recurso público, que é muito escasso, para o desenvolvimento humano. O primeiro achado aqui é que, na média do Brasil inteiro, a eficiência social é maior do que os índices absolutos. Ou seja, na média, a gente tem feito um bom trabalho até. Além disso, as regiões mais ricas têm grandes valores absolutos, mas baixa eficiência social. Isso significa que essas regiões poderiam melhorar seus indicadores sociais. Algumas regiões pobres no centro-oeste, no norte e no nordeste, como o sul do Maranhão, o sul de Roraima e o norte goiano, alcançaram relativamente altos níveis de eficiência social, embora apresente altos níveis de privação social. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, o sul de Roraima, no indicador absoluto, ele vai estar aqui mais ou menos no 0,4.
mas no indicador de eficiência social ele está acima do 0,80. Olha a diferença. No indicador absoluto, o desenvolvimento humano seria 0,4. No indicador relativo de eficiência social é 0,8. É o dobro, correto? Ou seja, com que olhar nós realmente devemos julgar essas regiões? Só com base nos indicadores absolutos, como isso tem sido feito recorrentemente, ou será que a gente também tem que olhar um pouco a utilização desses recursos públicos e da riqueza? É para isso que a gente quer chamar a atenção. E esse resultado, na minha opinião, é muito relevante porque aí você tem um respaldo para dizer o seguinte: olha, a gente precisa de uma realocação dos recursos públicos hoje no Brasil. Mas que realocação é essa? Com base em quê? Para onde que o gestor federal vai mandar esses recursos? Onde ele vai investir mais para desenvolver saúde, educação, moradia? E isso que o nosso indicador vai mostrar daqui a pouco. Exatamente quais regiões têm mais mérito em receber esses recursos. E aqui um exemplo. Enquanto a despesa média em saúde é de R$ 591 por pessoa na mesorregião Nordeste Rio-Grandense, lá no sul do país, na mesorregião Centro-Sul Mato-Grossense a mesma despesa é de R$ 302 e na mesorregião Sul Cearense é de R$ 356. É isso que acontece. Enquanto uma região lá no Sul tem quase R$ 600 para gastar por pessoa em saúde, as outras regiões no Centro-Oeste, ou no Norte, ou no Nordeste, têm recursos praticamente pela metade, mas conseguem atingir praticamente, muitas vezes, o mesmo número de pessoas vacinadas, o mesmo número de pessoas com residência própria, o mesmo número relativamente de crianças matriculadas na creche. E aqui é o nosso índice de capacidades com pesos iguais. Essa é a foto que geralmente é apresentada no desenvolvimento humano brasileiro, que é o quê? O Sul e o Sudeste, principalmente o interior do Sudeste, muito desenvolvido, realmente muito desenvolvido. Algumas pessoas gostam de vender que algumas regiões do Sul se comparam até com a Europa, né? E a foto de que o Nordeste, principalmente, é muito sem desenvolvimento ou com o índice de desenvolvimento humano muito baixo. No Norte, também, sempre as pesquisas mostram que o desenvolvimento é bem mais baixo do que no Sul e no Sudeste. E aqui foi o nosso desafio de tentar mostrar uma outra fotografia. Então, primeiro de tudo, o que nós mostramos foi, calculando o desenvolvimento humano como DEA, um indicador absoluto, a gente mostra praticamente a mesma fotografia, mas com alguns pontos no Norte e no Nordeste que podem ser considerados um pouco mais desenvolvidos. Mas ainda está muito concentrado aqui no Sul e no Sudeste. Quando a gente vai olhar o indicador de eficiência social, que mostra como os gestores públicos têm feito a conversão de gastos públicos e riqueza em desenvolvimento humano, olha a cor o verde mais escuro é mais eficiente, tá? Desculpa, eu não expliquei. Olha a cor do Nordeste, por exemplo. Existem várias mesorregiões no Nordeste que estão aqui, pelo menos no segundo quartil. No Norte também, muitas regiões estão no segundo quartil. E aí é uma pena que no estado do Amazonas a gente perca 3 mesorregiões no censo de 2010. Nós não tínhamos informações para isso, tá? E aqui a gente consegue fazer uma comparação da evolução de quando eu olho o indicador absoluto e quando eu olho o indicador relativo. Desse lado a gente tem um indicador absoluto e desse lado a gente tem um indicador relativo. É evidente que a gente tem algumas regiões que elas são boas nos dois, né? E tops. Por exemplo, o Grande Florianópolis ou o Sul Catarinense. Essas regiões elas mudam muito pouco de um para outro. Mas, por exemplo, se a gente pega a região metropolitana de Belém, a gente percebe que a posição no indicador absoluto, que estava lá perto do 80, ela vai cair bastante para o indicador de eficiência social. Ou então a metropolitana de Curitiba, ou então a região do sul cearense, em que ela vai sair de uma posição lá de 122 mais ou menos e vai subir para uma posição de
50, mais ou menos. Ou seja, existe uma disparidade nessas duas observações muito grandes. E aí, eu trouxe um exemplo de uma região que eu conheço. Campinas é um município do interior de São Paulo, é lá onde fica a Unicamp, um dos centros de pesquisa do país. É conhecida por ser muito rica, por ter várias empresas multinacionais, inclusive. E Campinas ficou no lugar de número 54 no indicador absoluto. Mas quando a gente vai olhar a eficiência do gasto público em Campinas, a gente percebe que é um desastre. Porque ela fica no lugar de número 105 no ranking de eficiência social. E aí o indicador SIASE vem justamente para contribuir com isso. Porque enquanto Campinas ficaria na frente, no indicador absoluto, Campinas ficaria na frente de mesorregiões como Leste Goiano e Metropolitana de Fortaleza, com o SIASE a gente consegue reorganizar essa foto. E a gente mostra que o Leste Goiano deveria ficar na posição de número 49, Campinas na posição de número 64 e Metropolitana de Fortaleza na posição de número 99. Isso porque a gente levou em consideração as duas coisas, o indicador absoluto e o indicador relativo. E essa é a foto que o SIASE traz para a gente. Ainda existe, é verdade, uma concentração no sul e sudeste de municípios eficientes. Mas existem municípios no Amazonas, no norte do país e no Nordeste que também podem ser considerados eficientes. E mais importante do que isso é apenas uma foto nova e mostra uma reorganização do ranking dessas informações. Mas o que importa realmente para o gestor público é saber para onde ele deve mandar o recurso público. Lembrem que o DFRP ele mostra qual região tem maior privação social e melhor eficiência social. Ou seja, como que essa foto pode ser enxergada? O Amapá ele está no primeiro quartil. Ou seja, o Amapá deve ser priorizado. Essa mesorregião do Amapá deve ser priorizada. Existe uma mesorregião no Acre que deve ser priorizada. Existem várias regiões no norte e no nordeste que devem ser priorizadas, não privatizadas. Que devem ser priorizadas. E eu acho que é isso que traz, isso que esse estudo traz de maior relevância. Por onde nós vamos começar a realocação de recursos com foco no desenvolvimento humano? Por esse mapa aqui. Então, apenas para demonstrar mais um exemplo, o DFRP ele vai mostrar que a região metropolitana de Fortaleza ela deve ficar no lugar de número 19, metropolitana de Recife no lugar de número 38, Belém de número 45. Campinas caiu lá para 84, Macro Paulista, que é uma região riquíssima no estado de São Paulo, para 92, Piracicaba, que é a minha região, para 94, o Litoral Sul Paulista para o número 115. Quanto mais próximo do primeiro lugar, maior prioridade a mesorregião tem para receber recurso público. E aí vem algumas mesorregiões da região norte. A primeira mesorregião que conseguiu a melhor colocação no DFRP, ou seja, no índice que mostra a priorização de recebimento de recursos públicos, é o sul do Amapá. Ela ficou no lugar de número 9. Ou seja, por que isso acontece? Porque no indicador absoluto, ela tem uma das maiores privações no desenvolvimento humano. Num total de 129 mesorregiões, ela fica na posição 124, ou seja, é um dos piores indicadores de desenvolvimento humano do Brasil. Mas no indicador de eficiência social, ela ficou na posição de número 39. Ou seja, ela é uma região muito potencial para receber recurso público do governo federal e que ela possa transformar esse recurso de forma eficiente em desenvolvimento humano. Por isso que no DFRP ela ficou em 9º lugar. E aí a gente segue dizendo que existem regiões no norte com maior prioridade que regiões metropolitanas do sul, do sudeste e do nordeste. Ou seja, sul do Amapá e Vale do Acre tem mais prioridade do que Fortaleza. Todas essas regiões, ocidental de Tocantins, norte do Amapá, centro amazonense, o local onde Manaus está, tem prioridade
das regiões mais ricas desse país, ou seja, do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Para o gestor público, vale mais a pena investir mais em educação aqui no Centro Amazonense do que continuar mandando mais recurso público para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. É assim que a gente vai tornar o país mais homogêneo. Centro Amazonense tem prioridade do que as regiões Rio de Janeiro, São Paulo e BH, já falei isso. As regiões ricas, né, eu coloquei aqui no meio algumas regiões que não são do norte, geralmente justamente para contrastar. Campinas está na posição de número 54 em desenvolvimento humano, mas em eficiência social na posição de número 105, por isso que ela caiu lá para o número 84. E aí isso vale também para a metropolitana de Curitiba, por exemplo, que todo mundo fala que Curitiba é a Europa do Brasil. Em desenvolvimento humano é verdade, mas em eficiência social isso não é verdade, ou seja, é melhor reorganizar esses recursos. Por curiosidade minha, o Sudeste Paraense, lá onde eu estou morando, Parauapebas, eles têm a Vale do Rio Doce muito presente, a mineração, isso acaba gerando muitos recursos para a região, e essa região também não é uma região que ficou bem colocada, justamente por isso, porque é uma região que tem recursos públicos para conseguir investir em desenvolvimento humano, mas não tem gasto isso com eficiência. Se humildemente eu posso dizer algo sobre a Amazônia, né? Eu acho que, como eu disse no começo, eu sou um recém-nascido na Amazônia, estou aprendendo aqui sobre a Amazônia. Eu acho que humildemente eu diria que a região tem feito um bom trabalho em relação ao desenvolvimento humano. A transformação de recurso público em desenvolvimento humano é uma região que tem se destacado junto com o Nordeste, mesmo tendo recursos limitados. Também é necessário a gente questionar o desenvolvimento humano nessa região. Eu acho que é para isso um pouco agora que o meu trabalho, que a minha pesquisa vai começar a se direcionar. Será que todos esses 14 indicadores, essas 14 variáveis que eu analisei, será que todas elas são realmente importantes para a Amazônia? Ou será que aqui eu preciso de uma outra pegada, um outro tipo de análise? Será que as famílias ribeirinhas, por exemplo, elas precisam de alguma dessas variáveis ou elas precisam de outras variáveis? É isso que eu tenho que refletir, mas todos vocês também precisam refletir. Toda vez que a gente olha para o índice de desenvolvimento humano sendo publicado, a gente tem que pensar se isso realmente é o retrato da nossa região. Uma crítica é que a região amazônica carece de base de dados, pelo menos até onde vai meu conhecimento. Nós temos muita base de dados para a área ambiental, mas para a área de economia e área social nós não temos um bom retrato. Prova disso é que do estado do Amazonas, que é um dos principais estados da região norte, nós temos apenas 2 mesorregiões com informações no censo de 2010. A gente entende que a localização é difícil, mas a gente não pode ficar só esperando do IBGE. A professora Angélica tem feito muito isso, ido nas comunidades ribeirinhas, pesquisado, feito um levantamento dessas famílias, e eu acredito que isso tem uma relevância muito grande, porque isso traz uma complementariedade do censo. Aquilo que eu não encontro no censo de informação, eu recorro ao UFAM, ou eu vou recorrer ao grupo de pesquisa que eu tenho liderado lá na UFRA e que quer formar uma base de dados para isso. Eu acho que as pessoas, os moradores da região norte precisam se unir e criar as suas próprias bases de dados. Porque sem dados e sem informações sistematizadas, a gente não consegue brigar por melhores políticas públicas. Eu acho que é isso que esse indicador também mostra um pouco. Além disso, eu considero que o investimento público federal ele não deve levar em consideração apenas o desenvolvimento humano em si, mas também a importância da floresta para o Brasil e para o mundo todo. Será que a gente tem que olhar apenas para o desenvolvimento humano com um olhar desenvolvimentista, de que eu preciso construir indústrias e preciso gerar inovação nessa localidade? Ou será que eu também preciso colocar como peso as questões da floresta e a proteção da floresta? Por fim, é preciso ter cautela na comparação dos resultados e atribuir mais estudos de caso na comparação da região norte com outras regiões do país. Isso eu enxerguei muito nas visitas das comunidades ribeirinhas. A todo momento a gente compara os municípios ou as mesmas regiões do norte e do nordeste com o sul e o sudeste.
A gente precisa ter muita cautela nisso e tentar entender com profundidade a relação dessas análises. E a pergunta que eu queria deixar para vocês é: qual que é a estratégia que a região amazônica gostaria de ter? Onde a gente enxerga a região daqui 10 anos? Muito tem sido discutido na questão sobre a complexidade econômica, tema da minha tese, por exemplo. A todo momento, a gente argumenta que é preciso ter industrialização, que é preciso ter mais inovação para se atingir o desenvolvimento. Será que realmente essa é a única estratégia? E será que essa estratégia é crível para a região amazônica? Ou será que a gente tem que partir para outras estratégias, como a bioeconomia, por exemplo, que a gente aproveite os nossos recursos naturais, sempre respeitando a cultura local e a sustentabilidade? Eu acho que é isso que eu deixo de pergunta para vocês. Eu estou aberto a críticas, estou aberto a uma discussão sobre os dados e sobre a estratégia, e eu acho que eu resolvi vir para a região amazônica porque eu entendo que a região é o futuro. Então eu acredito que pessoas como nós, professores, temos uma missão de defender o que a gente tem aqui, enquanto Brasil, enquanto região, e ensinar os mais jovens de que o desenvolvimento para essa região pode ser algo diferente. E só assim a gente vai conseguir atingir uma melhor qualidade de vida, não só para as pessoas daqui, mas para o Brasil todo. Muito obrigado. Como diz o professor, né, ele apresentou os dados e ele queria colocar essas questões em discussão. Então a gente pode ter uma coisa mais informal aqui. Quem quiser falar pode levantar a mão. O professor Carlos já se manifestou. Bem, obrigado pela excelente palestra. Eu levantei a mão primeiro porque eu ia sair. Foi ótimo o jogo, o professor chegou, muito obrigado. Meu comentário vai no modelo econômico. Eu quero contar um pouquinho a história. É que nós fizemos um trabalho lá no Instituto Ambiental para a região de influência do petróleo, bacia sedimentar sobre o mundo. E corresponde justamente àquela área que foi em branco por falta de dados. Uma parte dela. E nesse trabalho nós observamos que não há diferença nos indicadores de educação, de saúde, de segurança, do município que mais recebe royalties de petróleo e o município que não recebe royalties de petróleo, porque recebe muito pouco. Na verdade, com alguma diferença, tem municípios muito novos, claro, muito na fronteira Brasil Colômbia, Brasil Peru. E existem notícias de que o problema da pobreza associada ao royalties de petróleo se restringe ao Amazonas. Também Campos tem um histórico. Daí, talvez uma coisa interessante no teu modelo de riqueza fosse colocar o time lag, colocar o tempo de atraso no efeito da riqueza, da geração da riqueza. Talvez se pudesse testar isso. Porque a geração da riqueza pode não ter um retorno imediato, pode os indicadores sociais darem um retorno depois de algum tempo. Tá? Um comentário que eu faria, talvez uma pauta de pesquisa para você e a Angélica no futuro seja fazer alguma coisa assim. Tá? E também o comentário está dizendo que eu não estendi, mas quem sabe um dia a gente conversa na mesa de bar. Eu li um pouco sobre os ganhadores do Nobel desse ano, né, que trabalharam com modelos de pobreza. E aparentemente a gente consegue, eu não entendi direito, sou economista, vocês são, que a racionalidade individual já não corresponde quando se pensa em desenvolvimento econômico com outras bases. Como para mim a economia sempre teve muito a ver com a questão da racionalidade por trás, eu voei nesse processo. Mas isso fica para o segundo processo. Obrigado, professor Carlos. Eu acho que é isso mesmo. Na realidade, nós tentamos inserir um time lag no nosso modelo econômico. Mas nós temos apenas 2 anos de censo. O problema de utilizar o ano de 1990 é que as mesorregiões, principalmente no norte, mudaram muito. As mesorregiões elas vão se organizando de acordo com o IBGE. E aí, para você construir um painel, isso se torna um desafio. E aí nós perderíamos um pouco em quantidade de mesorregiões. Como a econometria não era o foco do nosso trabalho, mas apenas validar as variáveis para aplicar o DEA,
Então nós preferimos não utilizar time lags, porque concordo plenamente, a gente sabe que isso demora um tempo para se efetivar. Muitos trabalhos têm colocado time lag de 1, 2, 3 anos,